Muito bom dia. As nossas desculpas pela interrupção abrupta da emissão, mas verificaram-se desenvolvimentos de última hora no estado do mundo que não podem ser ignorados. Em fevereiro de 2022, quando a situação pandémica na Europa começava a abrandar, numa serenidade aparente, iniciou-se uma guerra brutal na Europa que continua sem fim à vista. Encontrando-se a Ucrânia sob intenso ataque por parte da Rússia, enquanto aguarda o fortalecimento da prometida ajuda do Ocidente, dividido entre a defesa de vidas inocentes e a preocupação em não escalar o conflito. A guerra tem vindo a originar crises a vários níveis, tanto energética como ao nível do abastecimento de cereais e outros produtos de primeira necessidade, contribuindo assim para um inesperado aumento do ritmo da inflação. A economia ressente-se e tudo isto provoca um impacto tremendo nas vidas das famílias e dos jovens em particular. Paralelamente, o Mediterrâneo e as demais fronteiras da Europa são o palco de mais uma crise, a crise migratória, provocada pelas guerras e pela fome de muitos por uma vida digna numa sociedade igualitária e com oportunidades. Politicamente, observa-se uma polarização crescente e os movimentos extremistas aumentam a sua base de apoio. A forma como comunicamos e recebemos notícias é cada vez mais rápida e intensa, confundindo-se opiniões e factos, detalhes e o que é essencial. Verifica-se uma produção em grande escala, tanto de informação como de desinformação, que exige uma capacidade de análise crítica cada vez mais apurada. Simultaneamente está instalada mais uma crise, a crise climática, sem desfechos ou soluções imediatas à vista, em que, não obstante, os jovens têm sido dos principais agentes de mudança. Perante tudo isto e muitos outros problemas que o nosso planeta enfrenta atualmente, as atenções internacionais viram-se hoje para Lisboa, em particular para a aula magna, onde estão reunidos muitos jovens que tentam compreender o que está a passar e o que podem fazer no mundo e com o mundo. Seguimos assim de imediato para a aula magna, onde se encontra o João Paulo Sacadura, acompanhado de Paulo Portas, Susana Peralta e Francisco Ferreira, para nos relatarem mais em pormenor qual é o ponto desta situação. Muito obrigado, bom dia, bem-vindos. Bom dia. É muito prazer, com muito prazer e com muita alegria que vos dou as boas-vindas a este primeiro e mais importante painel do dia. Portanto, aproveitem. Eu estou aqui com os convidados notáveis, como já viram. Eu sou o único anónimo e desconhecido aqui. Também, a mãe não vale. E é exatamente para falar deste tema tão importante, então e agora, porque é algo que vai realmente marcar o nosso dia, é algo que nos impacta e sempre foi assim ao longo das nossas vidas. Eu sou um exemplo vivo perfeitamente disso. A nossa vida vai num sentido e de repente, então e agora? Aconteceu-me há 15 anos, eu tinha 2 gêmeos pequeninos, de 7 anos, com a minha mulher, ela foi-nos tirada, teve um cancro muito rápido, que o levou, fiquei com 2 gêmeos pequeninos de 7 anos na mão, então e agora? Fiquei de repente sem tapete, mas família, Deus, algum apoio, o que vocês quiserem, nós temos que reorientar a nossa vida e assim foi. Hoje tenho 2 miúdos com 24 anos, já foi há uma série de anos, portanto, um trabalha em psicologia, mora lá em minha casa, o outro está-se a doutorar em neurociência em Nova Iorque e os dois a estudar o cérebro. Ainda pensei, é porque o pai é um bocadinho psicopata. Não, pai, não tem nada a ver, é porque nós gostamos realmente de perceber como é que as coisas mais incríveis funcionam, as coisas mais estranhas. Ok, como o pai. Mas pronto, uns anos depois, agora não foi há 16 anos, mas foi há 10, ganhava uns milhares na televisão, trabalhava num sítio muito bom, às vezes rezava com eles todos os dias a dizer que bom o pai ter um emprego bom e foi aumentado e tudo a correr bem, e de repente a televisão é vendida a outro canal estrangeiro e o pai ficou na rua sem nada, de repente com 2 miúdos pequenos, desempregado, outra vez, a vida obriga-nos a mudar. Então e agora? Então e agora é uma coisa que nos vai perseguir toda a vida, mas aqui estou, pronto, não sou um robô e as coisas estão-se a aguentar muito bem. Tenho um programa todos os dias que faz entrevistas, onde já entrevistei, acho que metade de Lisboa toda. E, olha, Paulo, caiu a chamada.
E é por isso hoje que vamos começar já a apresentar este primeiro painel. É um grande prazer para mim, neste painel chamado O Mundo em que Estamos. E já perceberam que vamos ter esta parte política, esta parte económica e esta parte ambiental. Vamos perceber onde é que nós estamos e o que é que nós podemos fazer para isto. Eu começo então a apresentar os nossos três convidados de hoje. O Paulo Portas, aqui está. O Paulo Portas é formado em Direito, foi jornalista, aos 25 anos fundou um jornal muito importante chamado O Independente, foi ministro, foi vice-primeiro-ministro, liderou 16 anos o CDS, foi dos mais novos dirigentes partidários portugueses, é professor de Geoeconomia e Relações Internacionais na nova SBE, ensina também em Madrid, Abu Dhabi e Xangai. Fala muitas línguas. Paulo, mas tu não ensinas em chinês, para não? Ok. Estou contente. Mas mais importante do que tudo isso, é filho de uma grande amiga minha, Helena Sacadura Cabral, que por acaso é minha prima. É talvez a coisa mais importante que ele tem na vida dele e ele sabe isso. E também do meu pai. E também? E também do meu pai. E também do Nuno Portas, um grande arquiteto da nossa praça. Muito bem. A seguir, ele vai-nos falar da situação geopolítica. E antes de lhe passar a palavra, vou também apresentar a nossa convidada a seguir, a Susana Peralta, que aqui está. Ela é doutorada em Economia, ela é especialista em Economia Pública. Ela também é professora na nova SBE, é investigadora e coordenadora de Portugal Balanço Social. Escreve no Público, é comentadora na RTP e comentadora, talvez, naquela que é a rádio mais importante portuguesa neste momento, que se chama Rádio Observador. Susana Peralta. E, finalmente, apresento o Francisco Ferreira. O Francisco Ferreira é um engenheiro do ambiente, ele foi mestrado nos Estados Unidos e foi doutorado cá. É um ambientalista nato. Ele já era ambientalista com 10 anos, portanto, estão a ver. Ele, dos 3 milhões de nós, se houvesse um grupo chamado os 1.500 milhões de nós, que eram os menos de 12, era ele. Estaria lá na primeira fila, de certeza. Ele também é professor na Nova, é professor no Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente e é investigador do Centro de Investigação de Ambiente e Sustentabilidade. Foi presidente da Quercus e agora é membro do Conselho Nacional da Água e presidente de uma ONG ambiental chamada Zero, a Associação Sistema Terrestre Sustentável, que propõe um futuro com zero emissões, com zero desperdício e com zero consumo insustentável. Portanto, estão a ver, tudo menos algo que nos faça ser um zero à esquerda. O Francisco Ferreira vai ser um ótimo convidado também nós. Bem-vindo, Francisco. Arrancamos então agora com a primeira apresentação, com a primeira ronda dos nossos convidados e é o Paulo Portas que tem a palavra, que vai-nos falar desta situação geopolítica. Paulo, é uma coisa perfeitamente, muito obrigado, perfeitamente impensável, esta questão ao fim de 80 anos, na Europa, uma guerra aqui às nossas portas, que está a mudar o mundo inteiro. Como é que isto foi possível? E que é que em 5 minutos, está bem, 6, podemos fazer alguma coisa por isso? Bom dia a todos. Bom dia, Susana. Bom dia, Francisco. Bom dia, João Paulo. Nós somos primos, registro de interesses. E, bem, basicamente, para pôr as coisas de uma forma talvez um bocadinho simples demais, mas inteligível, o que nós temos pela frente é terminar a guerra sem deixar Putin ganhar a guerra. É muito difícil. É muito mais fácil de dizer do que de conseguir. E a primeira coisa que eu queria partilhar convosco é a ideia de que a Europa, que muitas vezes dá lições aos outros, esquece dos seus próprios demónios. E, como sabem, uma das especialidades do diabo é convencer os outros que não existe. E foi na Europa que aconteceram as duas guerras mais trágicas do século XX e a guerra voltou à Europa à beira das fronteiras da União Europeia. Uma das razões pelas quais eu acho que Putin não pode prevalecer é que se ele prevalecer na Ucrânia, não fica pela Ucrânia e a próxima estação é dentro das fronteiras da União Europeia e da Aliança Atlântica. E isso torna as coisas ainda mais complicadas,
porque mesmo que nós não queiramos, é uma guerra diretamente connosco. Eu acho que isto para os europeus foi o 24 de fevereiro de 2022, foi o fim de uma série de certezas, muitas delas certezas com boa intenção, partilhadas, aliás, dos dois lados do Atlântico, que de um minuto para o outro ruíram. A primeira era uma ideia muito europeia e, aliás, popular, que era a ideia de que há paz sem defesa. É muito mais popular dizer que não precisamos ter defesa para garantir a paz. O problema é quando do outro lado há um que tem defesa para fazer a agressão. E isso eu acho que mudou e os europeus foram apanhados em duas armadilhas. A primeira é que não tinham defesa e para ter defesa e segurança dependem absolutamente dos Estados Unidos. E a segunda é que a energia não é uma categoria geopolítica. Eu já tive esta conversa numa apresentação de um livro com a Susana. Os europeus tinham duas opiniões cândidas, que os cereais não tinham uma história geopolítica e que a energia era apenas um negócio, business as usual. Ora, não foi. Eu, aliás, acho que Putin é muito incompetente como comandante militar. Todos os seus planos de invasão da Ucrânia, rapidamente cercar as cidades, remover Zelensky, tomar conta e deixar um regime fantoche, falharam. Mas como manipulador das armas económicas foi menos ineficiente. E está à espera que cada um de nós se canse. E essa é que é a coisa mais difícil. Ele sabe que o Ocidente, com todos os seus limites e defeitos, são democracias. As democracias têm opiniões públicas, as democracias têm eleições, as democracias têm fadigas em relação aos acontecimentos. Nada disso acontece na Rússia, onde as pessoas não sabem praticamente nada da verdade da guerra e onde as pessoas não discutem o poder, o que é uma velha tradição russa, não é apenas de Putin. Já vinha da União Soviética e já vinha dos czares. Os russos, infelizmente, numa perspectiva histórica, são um povo mais habituado a obedecer do que a escolher. E ele sabe que os europeus e os americanos podem cansar-se do apoio à Ucrânia por causa das consequências que atribuem à guerra. Certamente a Susana, se calhar, passará por aí. A inflação já cá estava antes da guerra. A guerra acelerou a inflação, que é uma coisa diferente. Mas as pessoas, com a inflação, com as taxas de juro, com as dívidas e com a alteração daquilo a que eu chamo o triângulo do conforto, podem cansar-se. E Putin sabe isso. E, portanto, não se esqueçam que a Rússia tem produção de armamento própria. A Ucrânia depende do armamento que o Ocidente lhe der. Se o Ocidente se cansar, é o Ocidente que deixa cair a Ucrânia, não é a Rússia que a vence. E, portanto, eu acho que mudou a percepção sobre a ameaça, porque nós achávamos que não voltava à Europa, sobre a ideia de que há paz sem defesa, sobre a nossa relação e dependência com os Estados Unidos. Como vocês sabem, eu vou dizer isto de forma irónica, mas é assim, há uma diferença entre um candidato a Presidente da República nos Estados Unidos e um candidato a Primeiro-Ministro na Europa. Um candidato a Presidente da República dos Estados Unidos que diga eu vou cortar na defesa, perde as eleições. Um candidato a Primeiro-Ministro na Europa que diga eu vou aumentar o investimento em defesa, perde as eleições. E, portanto, é muito mais difícil gerir isto do nosso lado. Mas vejam a nossa vulnerabilidade. Nós temos uma guerra às portas da Europa que pode passar a fronteira e, sem os americanos, não temos nenhuma espécie de segurança. Sendo o continente mais próspero do mundo, felizmente, e com melhores índices de qualidade de vida, e líder, por exemplo, Francisco há de falar nisso, com certeza, na transição energética. Era este o último ponto que eu queria sublinhar. Outra coisa que nos aconteceu, nós europeus, que somos os que vamos mais à frente na transição dos combustíveis fósseis para energias limpas, não é justo acusar a Europa, porque a Europa é quem tem feito um esforço maior
para reduzir as emissões. Mesmo o ano passado saíram esta semana os números, em que as emissões aumentaram, CO2 aumentaram 0,9, creio eu, onde reduziram mais foi na Europa. Mas a Europa, de repente, como dependia excessivamente do gás e do petróleo da Rússia, mais de 15 países acima de 40%, e de um dia para o outro, uma guerra às nossas portas, nas nossas fronteiras, promovida pela Rússia. E isto é uma armadilha, como é evidente. E a Europa teve que se confrontar com uma coisa muito difícil de gerir. Eu peço sempre alguma indulgência nesta matéria, porque a Europa teve que se confrontar com escolhas entre o que é essencial, fazer a transição energética, e o que é urgente, para amanhã de manhã, que é ter gás e eletricidade nas casas das pessoas, nas fábricas e nas instituições. Não é fácil conciliar o que eu preciso de garantir como urgência e o que eu preciso de garantir como essencial. E, em todo caso, é bom dizer que a Europa conseguiu, esta palavrão agora está na moda dizer coisas que existem em português, dizer sempre em inglês, mas é o divórcio da União Europeia em relação à Rússia, em termos de energia, foi muito mais longe do que muitos pensavam. É verdade. A gente, quando começou a guerra, já vos disse há pouco, tínhamos 15 países com mais de 40% de dependência da Rússia. Neste momento está em 12,8, 12,9. Mas isso implicou rever algumas certezas quanto à transição energética, porque implicou expandir ou prolongar meios de abastecimento de energia que não eram os desejáveis do ponto de vista da transição energética. Dito isto, para terminar com uma palavra de esperança, eu, como acho que nós somos capazes de aprender lições, e se pensarmos nos nossos erros e nas nossas vulnerabilidades, melhoramos, eu acho que esta situação é gerível. Lembrem-se de há 3 anos, que não é pré-história. A Europa não sabia nada de compras de vacinas em conjunto quando apareceu o Covid. Aprendeu no caminho. Hoje em dia é o continente mais próximo da passagem de uma pandemia para uma endemia. Nós também não sabíamos como é que tínhamos energia sem depender da Rússia, sobretudo no centro e no norte. Um ano depois, nós conseguimos fazer esse divórcio de forma mais suave, fomos ajudados pela meteorologia, mas conseguimos fazer esse divórcio de uma forma mais suave. Ou seja, nós vamos aprender a viver com uma guerra muito perigosa e devemos contribuir para que ele não a ganhe, mas ela tenha um horizonte de poder terminar e não se prolongue per séculum seculorum. Portanto, eu tenho esperança de que desde que nós aprendamos com os nossos erros e com as nossas vulnerabilidades, nós podemos melhorar as nossas respostas. Era isso que eu começaria para o arranque da nossa conversa. Muito obrigado, Paulo Portas. Engraçado, tivemos aqui uma sessão de global, mas aqui privada, só para nós, que foi muito bom. Nós e 3 milhões, de resto a audiência não vai aumentar muito mais do que isto, mas é muito importante. Vamos passar para esta questão agora da economia pública. Dou a palavra à Susana. A Susana está à procura de um comando de slides que deve ter o Paulo. Isso. Susana, vamos falar desta primeira questão, talvez, a questão que tem a ver com o mercado de trabalho, com esta juventude toda agora que se preocupa agora. E com tudo o que isto implica, agora a inteligência artificial, os futuros, o arranque dos recém-licenciados, toda esta confusão que tem havido agora e esta dificuldade no mercado do trabalho, sobretudo do ponto de vista dos jovens. O que é que tu tens para nos dizer agora em 5 minutitos? Em 5 minutos, não é? Vamos lá ver o que é que consegues. Bem, eu queria agradecer também o convite e dizer que é sempre um gosto enorme falar para os jovens e para as jovens. E dizer que também é sempre muito ambicioso e ousado convidar economistas para estas coisas, porque eu disse que ia preparar meia dúzia de slides e acabei a preparar 20, todos com gráficos e coisas. E, portanto, peço-vos, enfim, que tenham alguma paciência. Eu sei que há imensas pessoas normais na Susana, plateia. podes guardar e ficas convidada para as próximas... Isso pode ser, exatamente. É o chamado fazer render o peixe. Se calhar é isso a ideia da economista.
Pronto, peço desculpa aos não economistas, que são as pessoas normais da plateia, mas eu abusei um bocadinho dos slides. Bom, então o que é que é verdade que nós estamos neste contexto, ou seja, o século XXI é um século de crise e é um século em que nós tivemos, em primeiro lugar, a crise das dívidas soberanas, depois tivemos a Covid e assim que saímos da Covid aparece-nos a guerra e, portanto, de facto, ser jovem nesta economia é um grande desafio, até porque nós sabemos, e há muita investigação séria sobre isso, que mostra que entrar no mercado de trabalho, começar a sua vida ativa em momentos de crise, deixa consequências no médio e longo prazo. Portanto, a carreira das pessoas é diferente. Não é que depois, passada a crise, voltem àquilo que teria sido se não tivessem entrado no mercado de trabalho em crise, para fazer isto simples. E, portanto, de facto, deve ser difícil, não é? Eu ponho-me um bocado na vossa posição, na posição dos 3 milhões. Eu, infelizmente, já não estou acima da barreira da fasquia usada para definir os 3 milhões, adorava estar abaixo. Sim. Mas, de facto, eu acho que deve ter momentos de angústia. Então, eu venho aqui dizer-vos um bocadinho quais é que eu acho que são os desafios, para além daqueles conjunturais que o Paulo aludiu, da inflação, da economia de guerra, e saber como é que nós vamos fazer para nos defendermos, o que, obviamente, vai sempre envolver, já agora, retirar recursos de outros lados da economia. Nós não podemos aumentar o nosso investimento em defesa, que é algo que é absolutamente crítico neste momento na União Europeia, sem retirar recursos do outro lado da economia. Portanto, há várias questões aqui que são conjunturais, mas eu trouxe aqui se calhar um bocadinho uma leitura da economia do lado dos jovens, sendo que eu, talvez até um bocadinho tentando juntar-me a vós, sendo que já, como disse, estou acima infelizmente, da idade escolhida aqui como fasquia. Muito bem, então, isto que aqui está é um gráfico de mercado de trabalho em vários países da OCDE e que mostra a prevalência de contratos temporários, peço desculpa, e que mostra que Portugal é de facto um país com aquilo que nós chamamos de um mercado de trabalho muito dual, porque tem uma grande prevalência de mercados temporários, de contratos temporários. Isso em si não tem nada de mal. Não é? É este. Peço desculpa. Era eu que estava aqui estava a boicotar a minha própria apresentação. Isso em si não tem nada de mal, quer dizer, os contratos temporários também não devemos ter uma visão catastrofista deles, mas a verdade é que isto mostra que o nosso mercado de trabalho tem uma grande discrepância entre uma proteção dada a pessoas como eu, têm um contrato permanente, e depois ao outro lado do mercado de trabalho. E, no fundo, é aquilo que nós chamamos de dualidade que nos deve preocupar. E porquê é que isto interessa aos jovens? O que eu tenho aqui é um gráfico, enfim, bastante recente, no período da pré-Covid e depois Covid. Isto é tirado de um trabalho meu com colegas, mas em que nós temos aqui por idades, e aquilo que se vê é que claramente quem tem contratos temporários são os jovens. E isto tem também consequências ao nível do salário. Isto é outra coisa. Não era isto que eu queria mostrar. Queria mostrar isto. O salário base. Portanto, o que vocês têm aqui, como veem, é que isto aqui é por gerações, por isso cada uma das gerações, no fundo isto são pessoas que nasceram em diferentes momentos da história em Portugal e que depois, ao longo do tempo, mas vocês veem que a geração mais recente está aqui com salários mais baixos. Portanto, o facto e é perfeitamente, está por ordem, não é? Portanto, as gerações mais velhas têm salários mais elevados. Já agora, se eu comparasse a idade semelhante da mesma geração, isto também era verdade. Portanto, as pessoas hoje em dia que têm 30 anos têm salários mais baixos, obviamente, atualizando para a inflação, em média, do que as pessoas que tinham 30 anos há 30 anos, não é? Portanto, isso quer dizer que, de facto, esta dualidade do mercado de trabalho e esta falta de acesso dos jovens ao mercado de trabalho mais formal, mais protegido, também vem com custos salariais. Depois, o outro problema o outro lado desta equação, e que faz também com que os jovens estejam um bocadinho excluídos da nossa economia, é no acesso à habitação. Este aqui é tirado de um estudo da Gulbenkian, que mostra que a percentagem de pessoas abaixo dos 29 anos que são proprietários da própria habitação tem vindo a diminuir ao longo do tempo, portanto, mais uma vez, um custo grande para estas gerações mais recentes. Obviamente que isto não é necessariamente, isto pode ser também uma diferença de hábitos, de normas sociais, de estilos de vida. Os jovens hoje em dia também são mais móveis e, portanto, isto não quer dizer necessariamente que as pessoas quisessem ter casa, porque as pessoas podiam arrendar casa, mas aquilo que nós também vemos é que as pessoas, há uma maior percentagem, portanto, mais uma vez, isto é ao longo do tempo, as pessoas entre 18 e 34 anos a viver em casa dos pais, e vemos também um aumento. E isso vai ao contrário da história das normas sociais, não é? Portanto, se aquela ideia das pessoas não comprarem casa porque queriam arrendar e ser móveis e viajar pelo país e pelo mundo à procura de novas experiências laborais e outras, se essa história explicasse porque é que há menos pessoas que são proprietárias de casa, mas essas pessoas não deviam estar a viver em casa dos pais. E, portanto, há aqui, de facto,
ligado provavelmente também ao lado precário do mercado de trabalho, uma grande dificuldade em ter acesso a algo muito importante, que é as pessoas terem casa própria, arrendada ou não, que é um lado importante, no fundo, dos jovens, que são vocês, não é? Poderem projetar-se no futuro e construir uma vida própria. Depois, a outra dimensão que eu aqui vos queria trazer, rapidamente, do que é que eu acho que os jovens ainda têm que conquistar no país. Os jovens precisam de conquistar poder, e por isso eu conto convosco, pelo menos com estes que estão aqui sentados. Isto que aqui está é a percentagem, isto é da OCDE, isto é a percentagem em 2020 de membros do Parlamento, de deputados e deputadas abaixo dos 40 anos, e essa é a barra cor de laranja. A barra amarela é a percentagem na população, mas cá não vamos agora perder tempo com isso. Obviamente conta. Portugal, como vem, está aqui ligeiramente acima da média da OCDE, mas reparem que, por exemplo, em países como os nórdicos, Noruega, Finlândia, Suécia, a percentagem de jovens no Parlamento é acima dos 35%, enquanto que em Portugal está aqui abaixo dos 25%, está nos cerca de 22%. Portanto, claramente, os jovens não têm muito poder político em Portugal, e este que aqui está é o outro lado do poder, que é o poder executivo, não o poder legislativo, e aqui nós temos, isto é a média de idades dos membros do governo. E como veem, aqui Portugal aparece claramente como uma gerontocracia no contexto da OCDE, é preciso dizer as coisas como elas são. Reparem que é dos países com maior, e isto é em 2018, é muito recente, está bem? E reparem que a idade média são 57 anos. Eu tinha escrito um artigo há cerca de um ano sobre o Conselho de Estado. O Conselho de Estado, a média de idade, já não me lembro, mas era acima dos 70 anos, ou seja, é evidente que o Conselho de Estado precisa de séniores, e desde logo, por exemplo, os ex-presidentes da República, que são por definição pessoas bastante idosas, têm que lá ter assento. Não é questão de contestar isso, é ver que não há lá ninguém, por exemplo, abaixo dos 60 anos. Portanto, isso é um problema, e é um problema para o qual eu conto convosco. E para terminar também numa nota positiva, Ops! Tive aqui um... Não, ai... O que é que aconteceu? Soltou-se aqui da tua... Soltou-se do meu bolso. Eu tenho medo de Espera, agora... mas agora fica bem. Vamos ver se isto não corre mal. Vamos ver se isto não corre mal. Não te podes levantar, Susana, quando acabar Não, não me levanto. É que eu agora estou atada com o fio do microfone à cadeira. Não sei se estão a ver. Já lá. Isto tem potencial para correr bastante mal, mas enfim. Então, o que é que eu vos quero dizer de positivo? A primeira coisa que eu vos quero dizer positivo é que a percentagem de mulheres no mercado de trabalho, isto também é outro gráfico por gerações, isto são gráficos do Pedro Martins, é um estudo que ele fez, do meu colega Pedro Martins, que ele fez para a Gulbenkian. Outra vez por gerações, vocês veem que, de facto, há uma feminização do mercado de trabalho, isso é bom, embora, obviamente, não vou aqui negar que há muitas discriminações contra as mulheres, e já agora contra várias minorias sexuais, étnicas e outras, mas, apesar de tudo, o mundo está melhor do que era. Está muito melhor do que era, está certamente muito melhor do que era quando eu tinha a idade que me colocaria na faixa jovem que me está a ouvir. Isso é bom, portanto, quer dizer que nós estamos a conseguir, apesar de tudo, não desperdiçar tantos talentos. O caminho é longo, mas eu queria-vos mostrar aqui o lado positivo. O outro lado bom da história é que a escolaridade também tem estado a aumentar. Isto outra vez é um gráfico por gerações. Enfim, vocês estamos sempre a dizer isto, não é a geração mais qualificada de sempre, mas quer dizer, de facto, essa qualificação está dentro de vocês. Eu acho que o país tem barreiras ao vosso potencial para explorarem em todas as suas dimensões essas qualificações, essa criatividade e esse capital humano extraordinário que têm dentro de vocês, mas quer dizer, apesar de tudo, ele está aí e é vosso, e vocês certamente que poderão fazer alguma coisa com ele. A outra coisa boa que eu acho que é um bocadinho até ligada àquilo que o Paulo aqui trouxe, que é no fundo Portugal não é de maneira nenhuma o nosso, quer dizer, o nosso horizonte é muito mais vasto do que Portugal. Isto é um gráfico recente de redes de imigração na União Europeia entre 2001 e 2013, portanto são fluxos migratórios no fundo ao longo do tempo e pronto, infelizmente eu só arranjei estas de um artigo científico até 2013, mas quer dizer, claramente o que vocês veem ali é que há muita imigração intra-europeia e obviamente o mundo é o limite, mas na União Europeia pelo menos temos livre circulação de pessoas e portanto vocês também não me parece que este lado um bocadinho mais gerontocrático do nosso país vos deva impedir de ver este mundo extraordinário no qual estão integrados, e foi por isso que eu vos quis mostrar isso aqui de uma maneira mais gráfica.
E, finalmente, eu acho que vocês têm que usar as vossas vozes, não é? Por isso eu tenho aqui um exemplo, por exemplo, de um podcast da minha geração, que eu sou muito fã, que entrevista jovens maravilhosos no nosso país. Obviamente, quando não têm voz formal no Parlamento nos membros do Governo e tal, ou no Conselho de Estado, ou o que seja, a rua é vossa, vivemos numa democracia, portanto, vão lá, façam barulho. E, no fundo, acho que essa é a ideia mesmo, é que, apesar de tudo, como vivemos numa democracia, há sempre um caminho a trilhar e esse caminho depende de vocês, e hoje também acho que é muito importante também trazer aqui essa ideia, que é os jovens tendem a participar menos no processo democrático e, por favor, votem, porque isso é o começo, mas não é a única coisa. Devem participar das outras maneiras todas e estarem aqui é certamente uma boa forma de começar. Obrigada. Susana Peralta, com as suas lições magistrais, ela que falou que tu, que também foste bastante jovem, estavas a falar disso, há 10 anos estavas ali daquele lado, e devias dar este exemplo tão importante e, ao mesmo tempo, esta chamada de atenção, acabando com esta nota de esperança que é muito importante. E esta voz aos jovens, isso é o ideal para pegar no Francisco Ferreira, Francisco, tu vens falar das crises climáticas, os jovens são muito importantes, têm sido muito importantes no alertar para estas questões. Eu sinto um bocadinho como aqueles a viver The Last of Us, a viver neste mundo em que nós estamos. Agora não é o minuto verde, mas é os 5 minutos verdes, vamos a isso. Bem, bom dia a todos e a todas. Bem, eu vou seguir os mesmos 5 minutos que os meus colegas, o que significa 7 ou 8 minutos, mas de qualquer forma, garantir-vos uma coisa, que é, para que não fique dúvidas, eu mesmo, quando era jovem, já não tinha cabelo. Caiu-me logo aos 18 anos. Não foi a maquilhagem, não foi a maquilhagem hoje, portanto. Não foi a maquilhagem. Aliás, naquela primeira aula que os alunos do segundo ano dão ao primeiro ano, eu passei perfeitamente por professor, sem qualquer dúvida. E por acaso, na altura, lembro-me que lhes dei uma aula de matemática e disse aos alunos que tinham que comprar e ler um livro em russo, que era o Antonov. Do Antonov, que é muito conhecido da matemática. Coitados, ficaram tão apavorados que a partir daí foi mesmo difícil, mesmo sabendo que eu era do segundo ano, foi difícil termos ali uma relação. Ainda se fosse o Timoshenko. Exatamente. Ora bem, eu vou-vos fazer um pouco um cenário que eu acho que vocês estão a par e que conhecem, infelizmente, que não é apenas o da crise climática. Nós temos, sem dúvida, uma crise de paz. Nós, quando falamos das várias crises que temos, eu vou falar de 3, da crise climática, da crise da biodiversidade e da crise dos recursos, o que é facto é que nós temos estas crises interligadas e tem a ver com um conjunto de paradigmas que nós temos que mudar. Comecemos pela climática. Bem, eu acho que nós todos estamos mais do que familiarizados. Basta pensarmos nas cheias que tivemos em Lisboa. Claro que tem muito a ver com a forma como nós temos o território ordenado, impermeabilizado, mas não tenhamos dúvidas que tivemos recordes de precipitação. Ali em poucas horas choveu o que deveria chover ao longo de dias, de semanas. E isso que aconteceu em Lisboa, aconteceu noutras partes do país. Isto depois de estarmos quase perante uma seca recorde. As alterações climáticas são isto. Nós temos o aquecimento global causado pelas emissões de gases com efeito de estufa, à custa principalmente de usarmos combustíveis fósseis, o carvão, o gás natural e o petróleo. E realmente estamos agora, por causa da guerra na Ucrânia, como o Paulo Portas disse, a procurar na Europa fazermos esta transição ainda mais rápida. Mas cuidado que a temos que fazer de forma sustentável. Não podemos pôr painéis solares a alcatifar o país, temos que pôr nos sítios certos, temos que pôr em muitas casas. Estamos longe de conseguir fazê-lo ainda. Temos que pôr mais aerogeradores, mas temos que ter este equilíbrio de mais fontes renováveis e, acima de tudo, mais eficiência energética, mais poupança de energia, mais mudança de hábitos. Nós temos, acima de tudo, os nossos consumos
muito ligados aos transportes. É aí que nós temos a nossa maior pegada e as nossas maiores emissões em Portugal. Mas nós já conseguimos, eu vou-me só aqui voltar, porque há aqui um terceiro botão chamado laser. E portanto, vocês veem que temos aqui, desde a Amazónia, que obviamente está em causa pela sua destruição, mas também pela mudança climática, o derretimento dos gelos, quer no Ártico, quer no Polo Sul, o problema gravíssimo de um dos ecossistemas mais produtivos, que são os recifes de coral, e que são extremamente sensíveis à mudança da temperatura. Aliás, os recifes de coral vivem em conjunto, em simbiose com as algas, que são as zooxantelas, que são expulsas pelos recifes de coral face a um aumento de temperatura. E é esse o problema, por isso que eles depois morrem, porque não têm os nutrientes dados pelas algas. Temos uma circulação oceânica que está a mudar. É por isso que um dos grandes problemas que temos é que os furacões, as tempestades, demoram mais tempo a passar e a chuva que cai e os ventos permanecem no mesmo local durante mais tempo e a destruição é muitíssimo maior. E depois temos consequências da própria alteração climática causarem mais emissões. Nós temos uma zona que é o permafrost, onde já temos emissões de metano, porque aquela zona deveria estar gelada e já não está durante o verão. E depois passamos para a crise dos recursos. Ora bem, aqui vocês têm um equilíbrio, isto é pegada ecológica, ou seja, nós somamos os vários recursos da energia, da alimentação, do espaço utilizado, e isto é um balanço entre a chamada biocapacidade de cada país, o que é que cada país é capaz de nos fornecer e aquilo que nós consumimos. E como vocês veem, eu tenho aqui muitos a verde, ou seja, em que aquilo que o país produz é muito mais do que aquilo que se consome, mas depois reparem, Estados Unidos, grande parte da Europa, incluindo Portugal, aqui a África Mediterrânica, a Ásia, a própria China, nós estamos a consumir muito mais do que a natureza nos dá. Aliás, se todos vivessem como os portugueses, com o nível de consumo e para a biocapacidade que o nosso país tem, nós precisávamos de 2,7 planetas. Ou seja, nós estamos muito acima daquilo que a natureza renova. Nós estamos a ir ao cartão de crédito, estamos a ir às poupanças. E depois a biodiversidade. E aqui têm os hotspots da biodiversidade, os locais mais importantes que nós temos em termos de biodiversidade. Obviamente, o Cerrado, não apenas a Amazónia, aqui uma série de zonas todas viradas para o Pacífico, a bacia do Mediterrâneo onde nós estamos. E o relatório das Nações Unidas diz-nos que nós estamos a perder 1 milhão, em risco de perder 1 milhão dos cerca de estimados 8 milhões de espécies que temos. É a chamada sexta extinção. Ora bem, há esperança? Claro que há. E realmente eu gostaria de vos mostrar esta frase de Chesterton, de um escritor. É uma frase que eu acho que nos diz tudo. Diz verdadeiramente tudo. There are two ways to have enough. One is to continue to accumulate more and more. The other is to desire less. É melhor traduzir porque há pessoas que não sabem espanhol. Ora bem. Chinês. Ora bem, basicamente é assim. Nós, quando estamos muito insatisfeitos, fazemos umas compritas, comemos assim, eu como uns bolos de coco, que gosto bastante, e fico mais descansado. Agora, o problema é realmente nós desejarmos menos. O problema de todas estas crises é que nós consumimos demais e não nos satisfazemos com aquilo que deveria ser a frugalidade, o que não significa retirar a qualidade de vida, mas é fazer a aposta no bem-estar, é fazer a aposta no futuro, em vez de fazer a aposta naquilo que tem sido até agora a lógica económica e de crescimento, como se nós vivêssemos num planeta infinito, mas que infelizmente, ou se calhar até felizmente, não é, e nos obriga a gerir inteligentemente e de forma muito mais igualitária do que aquilo que acontece atualmente, os recursos do nosso planeta. Francisco Ferreira, muito obrigado. Nós temos tempo agora para fazer uma pequenina ronda, mais pequena, isto vai reduzindo, a última é só uma frase.
Mas uma segunda ronda pelos nossos convidados, vou começar outra vez pelo Paulo Portas. Paulo, preocupa um bocadinho Pointer. Preocupa um bocadinho esta questão da ascensão das extremas-direitas e dos populismos ultimamente. Nós devemos estar muito preocupados com isto. O que é que está a acontecer neste espectro? Que está a mudar, já não é aquele equilíbrio que havia antigamente, a esquerda, a direita, a coisa normal, mas está a haver um ressurgimento destas forças muito perigosas do lado direito e do lado esquerdo, se calhar, todos estes extremismos que se estão a agudizar. O que é que nos tens a dizer sobre isto? Bem, não sei se isto... Pois não funciona. Era preciso voltar. Eu queria voltar a um slide anterior. Eu queria voltar a um slide sobre os populismos no mundo. É este aqui. Cá está. Bem, os ingleses têm uma expressão que diz isto de maneira boa: the proof is in the pudding. É quando se abre a melancia, como diria o nosso Presidente da República, é que a gente vê o que é que está lá dentro. Se é boa ou se é má. E obviamente, populismos há de direita e de esquerda. Esta coisa de que só há populismos de direita, como se não houvesse populismos de esquerda, é bastante otimista quanto à verdade. Mas há um momento... Eu queria chamar a vossa atenção porque há duas ou três coisas que eu acho que definem os populismos. É, aliás, preciso ter algum cuidado com a palavra, porque hoje em dia tornou-se uma ofensa comum. E, portanto, se a gente quer dizer mal de alguém, diz é populista. Nem sempre isso é verdade. E, portanto, ter algum critério no uso da palavra. O populismo é sempre uma simplificação de problemas complexos. E isso eu acho que é a coisa mais grave do ponto de vista da racionalidade da política. O melhor exemplo disso foi a pandemia que nos aconteceu. Porque a pandemia já apanhou populistas de esquerda e de direita nos governos. Não é que os moderados tenham feito particularmente bem, embora os moderados com conhecimento científico ou disposição para ouvir os cientistas fizeram melhor. Eu lembro-me que metade do dia da então chanceler Merkel era a ouvir os cientistas, ela vinha da ciência, Exatamente. e os Länder da Alemanha. Para gerir um problema complexo sobre o qual nós não tínhamos conhecimento homólogo, é preciso ter disposição, paciência, estudo, esforço. É preciso saber que é possível falhar, corrigir. Agora, há uma coisa que eu vos garanto, desculpem a expressão ser um bocadinho bruta, não se resolve uma pandemia por tweets. E percebam isso. É isso que eu gostava mais que as pessoas... No século XXI, com o vosso grau de conhecimento, isto dizer que o Covid-19 isso não tem gravidade nenhuma, tomem lexívia, ou é uma gripezinha, nós ouvimos barbaridades durante uma doença e um problema epidemiológico que matou, que fez perder milhões de vidas. É bom que a gente tenha a noção e não perca. Eu sei que a pandemia já está lá para trás, porque entretanto chegou a guerra. Mas é bom fazer uma avaliação do que é que governos que tinham populistas a mandar ou a co-dirigir, tanto à esquerda como à direita, como é que foram os resultados no mundo em relação ao Covid-19. E os resultados foram desastrosos. Dos 12 piores casos, no critério mais severo, que é o número de mortes por milhão de habitantes, 10 são de governos populistas. E o primeiro ponto que eu queria chamar a vossa atenção é que a maioria, eu diria 95% dos problemas do mundo e do século XXI são complexos. O populismo é impaciente e simplifica a complexidade. Simplificar não ajuda a resolver o problema. Primeiro ponto que eu queria que eu acho que é importante chamar a vossa atenção. O segundo tem a ver com 3 formas. Quando o problema se agrava e os tweets se esgotam, os populismos tentam resolver o assunto recorrendo a 3 armas, que todas elas contêm uma falsificação. A primeira é o nacionalismo. E, portanto, o primeiro, que é instintivo. Quando há uma pandemia, como o nome indica, é preciso ter o máximo de cooperação internacional para a combater. A ideia de que todos fechamos as fronteiras
É uma ideia que dá segurança psicológica por uns tempos, mas se nós não cooperarmos para conseguir as vacinas, se nós não homologarmos as políticas públicas para conter os efeitos das pandemias, demoramos mais tempo. Portanto, eu lembro-me de ter lido uma coisa, quando tinha a vossa idade, do António Barreto, que eu nunca mais esqueci. Eu não sou nacionalista, sou patriota. A diferença é que um patriota gosta do seu país porque é o seu, mas não passa a vida a dizer que o seu é melhor que os outros. Às vezes somos, outras vezes não somos. É normal e gostamos todos de cá viver, se pudermos cá viver sempre. Mas a segunda arma que eu gostava de vos alertar é o negacionismo. Eu, aliás, acho que os negacionistas das alterações climáticas são primos dos negacionistas da epidemia. Ou talvez siameses. Vocês vão ver, vem aí, quanto mais a situação climática se agravar, mais haverá gente que negará a evidência. Tomem muito cuidado, nós não chegámos ao século XXI para... E eu digo isto com muita intensidade, sou das pessoas que mais acredita, por exemplo, na conciliação entre a fé e a razão. E entre o facto de nós acreditarmos, ou muitas pessoas acreditarem, e reconhecerem os progressos científicos. Não queiram voltar à obscuridade. Mesmo que a obscuridade tenha muitos likes. Porque realmente dizer que o Bill Gates quer chipar as pessoas com as vacinas, ou dizer que os extraterrestres aterraram em Roswell, ou dizer que os vampiros eram boas pessoas, como dizia um recente candidato ao Senado dos Estados Unidos. E acho que a Terra, ou dizer a Terra é plana, não é? Não, coisas assombrosas, ou coisas absolutamente assombrosas. Não, e eu estou aqui a chegar a um ponto que eu acho que é nuclear e é sensível, e não dá likes. Previno já. A vossa geração é absolutamente natural naquilo a que nós chamamos a democracia digital. A internet tem coisas fantásticas e foi, porventura, a maior transformação do mundo sem anunciar nenhuma revolução ideológica. Aconteceu. E aconteceu até porque houve pouca regulação no início. Mas, com toda a franqueza, desculpem esta expressão, não acreditem em tudo o que veem nas redes sociais. Ganhem alguma distância, que é um crivo de pensamento crítico. Uma coisa é massificar muito mais informação, outra coisa é conhecimento. Por isso é que muitos de vocês estão a tentar tirar um curso. Um curso não se tira pelas redes sociais. Um curso tira-se pelo esforço, pelo trabalho e pelo mérito. E uma coisa é informação, outra coisa é conhecimento. E tomem cuidado com o nível de factos não verdadeiros que circulam, que não são, portanto, factos, são invenções, com o nível de manipulação que se dirige à vossa consciência e ao vosso coração. E a única maneira, preservando a liberdade de conservar tudo isto, é se vocês tiverem um eixo, um crivo de pensamento crítico sobre as coisas, não apenas as que veem, mas também as que leem. E que vos impressionam. E ter aquele instinto que às vezes isto pode não ser verdade. Alguém está a querer manipular-me. E eu não gosto que me tratem como um idiota manipulável. Nós estamos a aprender, estamos a progredir em ação, porque tudo isto aconteceu nas últimas décadas. Há uma discussão que eu acho muito importante nos Estados Unidos, que é uma discussão difícil. Nos Estados Unidos, eu acho um país capaz do melhor e do pior e, portanto, tenho imensa admiração por muitas coisas. Continuarei sem entender até ao meu último dia de vida, porque é que eu, que sou fumador, não posso fumar na rua, mas um jovem de 13 anos pode comprar uma arma e matar o vizinho. Qual é a escala de valores que existe naquela sociedade? Mas eu gostava há um debate na América que eu acho que é um debate muito interessante, que está a chegar agora ao Supremo Tribunal. As plataformas digitais são responsáveis, pelo menos em certos casos, pelos conteúdos que editam e multiplicam pelo algoritmo, sim ou não. Há um processo que se dirige contra o algoritmo, aqui
aqui a Susana saberá explicar isto um pouco melhor, porque o multiplicador dos apelos à violência e mesmo a cometer crimes e a ensinar como é que se faz um atentado terrorista é por via do algoritmo. O algoritmo é que o envia em milésimos de segundo para milhares de pessoas cujo perfil está traçado, uma maior disposição para a violência, entre outras coisas. Mas há uma discussão. Qual é o argumento do Facebook, da Meta, da Apple, do Twitter, etc. É um argumento interessante, mas é enganador. É o argumento que as plataformas digitais são uma espécie de praça pública, onde cada um diz o que quer. O dono do café também não é responsável pelo que se diz no café. É este o argumento deles. Qual é o argumento, por exemplo, de famílias que perderam filhas ou filhos em atentados terroristas disseminados e instruídos por plataformas digitais? É que eles sabem o que estão a fazer e não fazem nada para não fazer. É que há consciência do mal, que há consciência do risco que a disseminação do mal tem, que a multiplicação de apelos à violência ou instruções para a violência tem consequências e ainda assim preferem o modelo de negócio e a neutralidade do algoritmo. Essa discussão começou nos Estados Unidos e ainda bem que começou, a meu ver, porque assim como houve, felizmente no início, para que o digital crescesse, pouca regulação, acho que chegámos todos à conclusão que alguma regulação tem que haver para que o digital não destrua pela crispação, pela radicalização, pela violência, mesmo verbal. Vocês já se deram conta, com certeza, que frequentemente nas redes sociais o insulto substitui o argumento. Exatamente. E, portanto, para que as sociedades não percam a sua convivialidade, a sua capacidade de viver em comum e tolerar ideias diferentes das nossas, alguma regulação terá que haver. Muito bem, Paulo, obrigado. Vamos dar à Susana esta hipótese de se despedir também, nesta última intervenção. Susana, tem que ser Muito rápido. muito rápido. Então vamos a isso, força. Não, mas pensei que não tinha pergunta. Não. Diz? Não, pensava que me ias fazer uma pergunta. A pergunta tinha a ver, agora tu é que vais resumir a tua parte que querias falar, da economia, do poder político, ok. os jovens, do poder político, os problemas da habitação, só que tens os mesmos 2 minutos que o Paulo. Nós estamos naquele mapa que o Francisco mostrou, havia os países com crédito, os países com déficit, nós estamos claramente com déficit de tempo aqui aos 3 milhões de nós. Não, eu acho que é importante, eu acho que houve uma parte também que eu me esqueci de dizer, que é que há outras maneiras. Eu acho que o associativismo jovem é muito importante. Eu acho que há imensas maneiras de vocês participarem, por exemplo, juntando-se a organizações que trabalham na área do ambiente. Muito do trabalho que é preciso fazer cívico também, por exemplo, de participação cívica, de limpar, de clarificar um pouco o discurso, de ajudar as pessoas a distinguir o trigo do joio. Isso depende imenso de trabalho voluntário. Ou seja, não há negócio para tudo. E, portanto, eu acho que tudo aquilo que vocês puderem fazer, que está realmente, isso está ao vosso alcance, não é? Porque é verdade que o sistema político está um bocadinho fechado pelos partidos, isso é mau. Mas há um sistema político mais formal, mas de facto nesta participação cívica vocês podem participar de maneira muito mais autêntica, muito mais rápida, não é? Podem ter acesso a isso. E há tantas organizações extraordinárias, ONGs, para as quais a pessoa pode contribuir, ou dando dinheiro, ou dando o seu tempo, que é uma forma extraordinária, às vezes até muito mais generosa, de dar dinheiro, no âmbito da transparência, no âmbito do ambiente, no âmbito do discurso político, do combate aos populismos, da ajuda às diferentes minorias étnicas, sexuais, etc., que eu acho que isso está ao vosso alcance, não é? E por isso comecem por aí. Eu acho que é uma maneira. Eu acho que Portugal precisa muito mais dos jovens. Eu acho, por exemplo, voltando ainda à pandemia rapidamente, que o Paulo falou bastante da pandemia, eu acho que a falta de voz dos jovens durante a pandemia foi catastrófica e foi algo que vai fazer com que essa crise, no fundo, nos deixe cicatrizes para o futuro, porque aquilo que nós vemos da pandemia é que a atividade económica voltou ao normal, o mercado de trabalho voltou ao normal, mas aquilo que ela deixou, as cicatrizes que a pandemia deixou, foi na escolarização das crianças e dos jovens, e depois também em impactos gigantescos na saúde mental das camadas mais jovens da população, que tiveram
aliadas de ter uma vida normal, de poderem ver amigos, de poderem sair à noite, de poderem arranjar namorados e namoradas. É uma coisa que não lembra a ninguém. E eu acho que a falta de voz dos jovens, por exemplo, nessa altura, foi particularmente catastrófica. E como são os jovens que nos vão levar para o futuro, são vocês que nos vão levar para as próximas décadas, nós, quando estamos a impor-vos custos, estamos a criar cicatrizes, feridas abertas com sal, que vão infectar daqui a 20, 30 anos. E, portanto, não deixem isso acontecer. Façam barulho e participem, e que nós precisamos muito de vocês para o futuro de Portugal. Obrigada. O Francisco Ferreira diz isto. Aos 16 anos. Façam barulho para poder votar aos 16 anos. Aproveitem. Francisco Ferreira já me prometeu que ia usar os mesmos minutos que sobravam da Susana. Eu aproveito a Susana para fazer um momento publicitário. Ser-se associado da Zero são 5 euros por ano. E, portanto, tudo tratado via internet. Mas agora, passado o momento publicitário, dizer-vos que eu, pessoalmente, e por isso é que dedico grande parte do meu tempo extra-profissão às questões da sustentabilidade e às questões ambientais, nós já aumentámos a temperatura a 1,1 graus em relação à era pré-industrial. E os cientistas dizem-nos que irmos acima de 1,5 grau, passamos para um nível de consequências muito maior. Mas o que é facto é que eu ainda tenho esperança que nós consigamos limitar esse aumento de temperatura. Vai ser muito difícil 1,5 graus, mas tudo o que nós fizermos conta. À escala internacional, à escala nacional, à escala individual, Só para ter uma ideia, em 2015, os cientistas apontavam-nos cenários que davam entre 4 a 6 graus de aumento de temperatura. Neste momento, estamos entre 2,4 e 2,8. Ainda não estamos num 1,5 grau, mas olhemos para esta parte positiva. Quer dizer, há efetivamente esperança. E a salvaguarda da biodiversidade também. Quer dizer, nós tivemos a Conferência dos Oceanos em Lisboa aqui o ano passado. E a gestão dos recursos, o que é facto é que nós temos aqui também que misturar a tecnologia, sem dúvida, mas acima de tudo aquilo que são as políticas dos vários governos e obviamente também os nossos comportamentos. Eu acho que é muito importante para questões consensuais nós nos mobilizarmos. As manifestações sobre o clima, por exemplo, é fundamental a vossa presença. Podem achar, bem, há ali uns discursos mais radicais, de extrema-esquerda, quer dizer, vamos todos estar lá. Quer dizer, todos precisamos de... A maior manifestação que houve de ambiente e de sustentabilidade foi ligada ao clima em novembro de 2019. Nunca se tinha tido tantas pessoas, milhares de pessoas entre o Marquês de Pombal e a Assembleia da República. A pandemia veio cortar essa motivação, mas é preciso nós continuarmos com a pressão, porque o que é facto é que nós olhamos para muitas questões, para muitas políticas que não estão a ser coerentes. E a coerência é absolutamente vital. E só 2 últimas mensagens. Eu ando a pegar também nas coisas, novamente, do Paulo, que eu acho que são muito importantes. Não sei se vocês percebem muito de ecologia ou não, mas eu ter um ecossistema resiliente, eu tenho um ecossistema tão mais resiliente quanto mais diverso ou biodiverso ele for. Ou seja, quanto maior for a complexidade, quanto maior for a quantidade de elementos e as relações, mais resiliente é. Portanto, nós não queremos um mundo simples. Nós queremos um mundo complexo. Nós temos que lidar com um mundo complexo. Não há respostas, efetivamente, simples para muitos dos problemas. E precisamos de nos informar, e precisamos de olhar para a ciência, e precisamos de, acima de tudo, agir. E esse é o meu último apelo. Eu apelo realmente a que vocês, no dia-a-dia, não apenas procurem ver aquilo que conseguem mudar e que é fácil e que muitas vezes até vos sai mais barato, mas, acima de tudo, também procurem exigir
políticas e medidas de futuro e de mudança, que não são para os 3 ou 4 anos, são aquelas que são efetivamente difíceis, complexas, mas que ficam e farão toda a diferença. Eu não tenho dúvidas que vocês sabem quais são. Obrigado. Paulo Portas, Susana Peralta, Francisco Ferreira, acabou aqui este primeiro e o melhor painel do dia. Nunca se esqueçam disso. Só para vos agradecer a vossa atenção, eu sei que tomaram muitas notas, ainda bem, podem ouvir depois isto devagarinho, em loop, que é muito importante, e nós passámos tanto o nosso tempo que já houve 3 oradores que foram para casa, mas quero-vos agradecer muito a vossa disponibilidade em estarem aqui esta manhã de sábado. Podiam estar a fazer tantas coisas e tão mais importantes e mais giras, mas não são, do que estarem aqui de corpo presente. Quero-vos só dizer isso, esta nota final, que não se esqueçam que o João, o Pedro, tu, Luísa, Manuel e Mafalda são as melhores, João, Pedro, Luísa e Mafalda, do mundo para fazer o que têm a fazer. PPP, passos pequenos possíveis. Nós podemos fazer a diferença. Cada um de vocês, ninguém pode fazer o que vocês podem fazer por vocês. Portanto, todos temos que pôr mãos à obra para mudar isto e nós vamos conseguir. E agora é o seguinte. Muito obrigado a todos. Bom dia.